amigos, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma semana, mais um princípio de semana. Espero que estejam bem, eu estou bem. Estou mais recomposta, com mais ânimo e mais descanso. Esperamos que assim seja e assim por muito tempo. Então vamos continuar a falar do nosso profeta Neemias. Então diz assim: Neemias reconheceu o seu pecado pessoal nas suas orações. Neemias não disse apenas que Israel tinha pecado. Reconheceu penitentemente que ele e a casa de seu pai tinham pecado. De todo nos corrompemos contra ti, diz ele, colocando-se entre os que desonram Deus por não se manterem firmemente ao lado da verdade. Neemias humilhou-se perante Deus, dando-lhe a glória devida ao seu nome. O mesmo fez Daniel em Babilônia. Estudemos as orações destes homens. Elas ensinam-nos que nos devemos humilhar, mas que nunca devemos obliterar a linha de demarcação existente entre o povo de Deus que guarda os mandamentos e aqueles que não têm qualquer respeito pela sua lei. Neemias orou, tendo a certeza de que Deus cumpriria as suas promessas. Agarrando-se fortemente pela fé à promessa divina, Neemias depôs no escabelo da misericórdia divina a sua petição para que Deus defendesse a causa do seu povo penitente, restaurasse o seu poder e edificasse os seus lugares assolados. Deus tinha sido fiel às suas ameaças quando o seu povo se separou dele. Tinham-os espalhado entre as nações, segundo a sua palavra. E Neemias encontrou, precisamente neste facto, uma garantia de que ele seria igualmente fiel no cumprimento das suas promessas. Neemias ajustou as suas orações às necessidades do momento. A descrição da condição de Jerusalém despertou a simpatia do monarca sem suscitar os seus preconceitos. Outra questão ofereceu a oportunidade pela qual Neemias esperava há tanto tempo. Que me pedes agora? Mas o homem de Deus não se aventurou a responder até ter procurado a orientação de alguém mais elevado do que Artaxerxes. Ele tinha uma responsabilidade sagrada a cumprir, para a qual necessitava de ajuda do rei, e percebeu que muito dependia de apresentar o caso de tal modo que obtivesse a sua aprovação e recrutasse a sua ajuda. Então orei, disse ele, ao Deus dos céus. Nessa breve oração, Neemias apresentou-se na presença do Rei dos Reis e ganhou para o seu lado um poder que pode modificar o curso dos corações da mesma forma que os rios de águas têm o seu curso modificado. As orações de Neemias estavam ligadas com um firme propósito. Há necessidade de Neemias na igreja hoje, não apenas de homens que podem orar e pregar, mas de homens cujas orações e cujos sermões estejam ligados a um firme e ambicioso propósito. Como Neemias, podemos orar em qualquer momento ou lugar. Orar como Neemias orou nessa hora de necessidade é um recurso à disposição do cristão, em circunstâncias em que outras formas de oração podem ser impossíveis. Os que se empenham nas absorventes atividades da vida, atarefados e quase subjugados pelas perplexidades, podem enviar um pedido a Deus, suplicando orientação divina. Os que vigiam por mar e por terra, quando ameaçados por algum grande perigo, podem entregar-se à proteção do céu. Em tempos de súbita dificuldade ou perigo, o coração pode enviar o seu grito de socorro a alguém que se comprometeu a vir em auxílio dos seus fiéis e crentes. Sempre que chamam por ele, sob todas as circunstâncias, em todas as situações, o ser humano oprimido pela dor e pela preocupação,
ou ferozmente assaltado pela tentação, pode encontrar segurança, apoio e socorro no infalível amor e no poder de um Deus que mantém a promessa. Neemias, naquele breve momento de oração dirigida ao rei dos reis, reuniu coragem para comunicar a Artaxerxes o seu desejo de ser desincumbido por algum tempo dos seus deveres na corte e pediu que lhe fosse concedida autoridade para reconstruir os lugares assolados de Jerusalém, de modo a torná-la novamente numa cidade forte e defendida. Dependiam deste pedido importantes resultados para a nação judaica. E declara Neemias: o rei, mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Deus, na sua providência, não nos permite conhecer o fim desde o princípio, mas Ele dá-nos a luz da sua palavra para nos guiar ao avançarmos e ordena-nos que mantenhamos a nossa mente fixa em Jesus. Aonde quer que estejamos, seja qual for a nossa ocupação, o nosso coração deve ser elevado a Deus em oração. Isto é, ser insistentemente na oração. Não necessitamos de esperar até que possamos curvar-nos sobre os nossos joelhos para orarmos. Numa ocasião, quando Neemias veio perante o rei perguntou-lhe por que ele parecia estar tão triste e perguntou-lhe também que pedido ele tinha a fazer-lhe. Mas Neemias não ousou responder imediatamente. Estavam em jogo interesses importantes. O destino de uma nação dependia da impressão que deveria ser então feita sobre a mente do monarca, e Neemias lançou uma oração ao Deus do céu antes de ousar responder ao rei. O resultado foi que obteve tudo o que pediu ou mesmo que desejava. Aqui está. Por vezes há momentos em que nós estamos em desacordo em certas situações e nós por vezes queremos responder e a nossa fraca ação humana não nos é favorável. O que eu quero dizer é que por vezes nós temos que orar a Deus primeiro para que Deus nos comande na situação que temos que resolver ou na situação que vamos falar. Por isso aqui está a prova de que Neemias orava em qualquer lado, de qualquer maneira. Não era preciso arranjar um sítio para ele se ajoelhar, só em reverência e orar a Deus. Reverência quer dizer que, independentemente de tudo o que possa estar ao nosso lado e que nos possa distrair, nós estamos reverentes naquele momento para a causa do Senhor e para a oração que nós pretendemos fazer a Deus. Não quer dizer que tenhamos que estar num sítio isolados. Só a nossa reverência espiritual é suficiente para que nós consigamos resolver a oração e estarmos naquele momento com Deus. Por isso ficamos por aqui. Continuamos a falar sobre estes profetas que tiveram orações fervorosas a Deus e que tudo o que eu falo aqui seja para nós aprendermos a sermos melhores e que seja para nós aprendermos a sermos mais cultos, mas também a sabermos orar a Deus nos momentos de angústia, mas também de alegria. Tudo isto seja para a honra do nosso Senhor. Tenham um domingo abençoado na presença do Senhor. Amém.